Tá certo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, eu vim aqui falar sobre Rust Async-Await. Quem aqui já usou Rust e Rust Async-Await aqui? Só para ter uma noção. Tá. A ideia da talk não é explicar como usar o Async-Await, a ideia é tentar ver como é que funciona por debaixo, quais são as chamadas de sistema. Então, para quem já usou, espero que seja útil. Para quem não usou, espero que ajude a entender depois. Então, vamos lá. Ela ficou meio longa, então vou ir meio rápido. Mas a ideia é cobrir esses 6 temas aqui. Um é uma motivação de Async-Await, mais ou menos por que existe e por que as pessoas querem fazer. Depois a gente vai ver chamadas de sistema e como fazer chamadas TCP com chamadas de sistema e quais bibliotecas existem e o que o TOC usa. Explicar um pouco de futuros executores e aí a segunda metade vai ser só fazendo um executor bem simples, assim, uma runtime bem simplesona, mas que eu acho que ajuda a entender. Então vamos lá, qual que é a motivação? Para mim, a motivação central do Async-Await e de muitas outras coisas na computação é o fato de que a CPU é muito, muito rápida e quase todo o resto das coisas é muito lento em comparação. Assim. Se você for ler alguma coisa no disco, vai ser lento. Se você for ler alguma coisa na internet, vai ser lento. Se você for até na memória, vai ser lento, assim, em comparação. Então, para você conseguir usar a sua CPU ao máximo, você tem que encontrar um jeito de fazer ela continuar trabalhando enquanto você está esperando por essa resposta. E a coisa que intermedia o contato entre a CPU e todos os outros periféricos é o sistema operacional. Então, na verdade, é o sistema operacional que tem que possibilitar essa troca de contexto para você conseguir fazer mais coisa enquanto você espera. E já há décadas, a solução mais comum e que a gente usa e vai continuar usando para fazer isso é usando threads, usando múltiplos processos. E o que o sistema operacional faz é que, quando você faz um chamado de sistema que vai bloquear, esperando por uma resposta, o sistema operacional ele pausa o seu processo, guarda isso, coloca o processo que está pronto para executar e continua. Isso funciona muito bem, dá para fazer até algumas milhares de threads. Mas se você tem um programa que vai fazer milhares de conexões, dezenas, talvez centenas de milhares de conexões, isso pode ficar meio pesado, né? Em parte porque a própria thread tem uma estrutura de dados relativamente grande para conseguir traquear o que tem que executar ou não. E, em parte também porque existe uma troca de contexto de você falar com o sistema operacional, ele guardar as coisas e buscar outra thread para executar. Então, por isso, as pessoas procuram alternativas de se as minhas tarefas são todas bem pequenininhas, como que eu posso fazer para eu poder decidir quando que cada uma executa e não o sistema operacional. Então, essa é a ideia por trás do Async-Await. Mas para essa ideia funcionar, o sistema operacional precisa ainda prover alguma API não bloqueante para você conseguir fazer a chamada do sistema e não esperar. Então, vamos lá. Primeiro, uma revisão do que é uma chamada de sistema e como fazer elas diretamente em Rust. Então, uma chamada de sistema é basicamente é como a gente se comunica com o sistema operacional. E é uma chamada em assembly. Em x86, a chamada é syscall. E em Rust, a gente consegue montar essa chamada bem fácil com essa macro de assembly aí. Você coloca os argumentos dentro dos registradores, tem que ver qual registrador colocar o quê, e você pega o retorno do outro registrador. Você faz essa função, e aqui é um exemplo de fazer uma syscall de escrita. A gente faz um hello world, escreve para standard out, e é isso. Mas a gente não vai ficar escrevendo assembly aqui. Então, para simplificar um pouco, eu queria mostrar que dá para você acessar bibliotecas externas em Rush, só declarando a assinatura da função. E tem uma biblioteca externa que praticamente todo programa é linkado com, que é a libc. E a libc, ela vem com o sistema operacional, em geral, e ela já tem funções que são pequenos wrappers em torno da chamada de sistema, que não fazem quase mais nada além disso. Então, aqui é o mesmo exemplo, só que usando a função write da libc.
declarada aqui e usando ali embaixo. Tá certo. Terceira coisa que a gente vai precisar saber é como lidar com os erros aqui. Se você faz uma chamada de sistema, ela pode falhar. E se ela falhar, o padrão da libc é te retornar um -1. E ela te retorna um -1 e ela coloca um número que representa o erro numa variável local da thread para você poder pegar lá depois. E o Rust expõe no standard I/O o tipo erro, e nesse tipo erro tem a função last OS error, e assim a gente consegue pegar esse erro que aconteceu no sistema operacional. Então aqui tem um exemplo de que é o mesmo exemplo de antes, só que em vez de escrever para o standard out, a gente escreveu para um arquivo 5 que a gente não abriu. Então ele dá um erro, fala que o descritor de arquivo não está bom. Então esse é o resumo de syscall. Espero que todo mundo tenha entendido. E agora a gente vai ver as syscalls envolvidas em fazer uma chamada de sistema, porque são elas que demoram mais e elas que a gente vai querer usar o async await com. Então, primeiro, rapidinho, o código aqui não necessariamente vai compilar. Eu simplifiquei algumas coisas para caber no slide, para ficar mais fácil de ler, mas se quiser depois a gente vê o código, eu mostro aí para vocês. A primeira coisa que eu simplifiquei é que eu tirei os tipos aqui. Mas são 4 chamadas de sistemas envolvidas com fazer uma chamada TCP. Tem o socket, connect, send e receive, né? Os tipos são quase todos inteiros ou ponteiros para buffers de bytes, menos o endereço, que tem essa estrutura aqui. A estrutura não é importante, mas eu queria mostrar que se você vai fazer uma chamada para uma função em C, que tem uma estrutura que você precisa passar, quando você vai declarar ela em Rust, você precisa dizer que a representação é C, para garantir que a representação em memória vai bater com o que está sendo esperado do outro lado. Então, vamos fazer essa chamada TCP com as chamadas sistema. Primeira chamada, socket, IPv4, stream, TCP. A gente faz a chamada e recebe de volta um descritor de arquivo, que representa o nosso socket. Depois a gente põe o endereço naquele formato que é esperado e chama a função connect. Aí o sistema operacional pega o seu socket e estabelece uma conexão com esse endereço. E aí o próximo passo. Função send, a gente precisa passar um ponteiro para o início da mensagem e o tamanho da mensagem e o socket. Receive é a mesma coisa, só que no sentido contrário, né? A gente passa o socket, também passa um ponteiro para o início e para o final, só que esse é o início e o final de uma região onde o sistema operacional vai escrever a resposta. E aí, como saída dessa função é quantos bytes de fato foram escritos. Então, quando você for ler essa resposta, você tem que tomar cuidado para ler só até o final dela, né? Só até o número de bytes que a gente deu. E tá certo, esse é o jeito tradicional de fazer. Mas cada uma dessas chamadas pode bloquear. Então, você pode chamar ela, se o sistema operacional vê que vai demorar para fazer a operação, ele pausa a sua thread, faz outra coisa e volta. Então, como que a gente faz para não ter esse comportamento, né? Para ser não bloqueante, que é o que a gente precisa para fazer uma chamada async. Não muda quase nada. Quando você vai criar o socket, você tem que criar ele falando que o tipo é do tipo non-blocking também. E é só isso que muda na hora de criar. Aí todas as chamadas passam a ser non-blocking. E o que você tem que se atentar é que quando você for fazer uma chamada, se ela ia bloquear, o sistema operacional vai retornar um erro, vai retornar -1. E aí você tem que checar o tipo do erro, e o tipo do erro pode ser would block, que iria bloquear, né? E aí, nesse caso, você sabe que não houve um erro de fato, é só você tentar de novo mais tarde. Então, nesse caso, para ler até o final, o que a gente faria é de fazer a chamada, ver a resposta, se for 0, terminamos de ler. Se for mais do que 0, a gente estende a nossa resposta ali com o que a gente leu. E se for menos de 0, a gente checa o erro. Se o erro for esse de iria bloquear, então, na verdade, a gente pode tentar de novo e continua o loop. Mas aqui a gente está meio que tentando insistentemente ler esses bytes que talvez não estejam lá e talvez eles demorem um tempo até estar lá. Então, o interessante seria se a gente tivesse um jeito de só tentar de novo quando os bytes estiverem prontos para usar. E aí é que entra a API de eventos do sistema operacional. No Linux, essa API se chama impoll. E para ela tem 3 chamadas de sistema.
Uma delas cria uma instância do EPOL, ele te retorna de volta também um descritor de arquivo, então é o mesmo formato das outras coisas. A outra função, ela registra o interesse em um evento em um socket, em um descritor de arquivos, na verdade. Então aqui você poderia falar assim, estou interessado nos eventos de entrada, né, de quando tem algo para ler desse arquivo nesse socket. E a terceira API desse sistema é a de esperar. Então, você chama o EPOL-wait, e aí o sistema operacional vai pausar seu thread e te acordar quando o sistema estiver pronto. Aí você pensa, né, de que adiantou? A gente está querendo fazer o negócio não bloquear, e aí tem uma API aqui para bloquear. A ideia é que você vai fazer o máximo que você tem para fazer, você faz uma chamada, você fez outra chamada, quando não tem mais nada para fazer, aí sim você espera, e você só volta quando alguma coisa estiver pronta. Então, essa é a ideia aqui. E a gente não vai continuar fazendo a chamada de sistema com a libc, a gente vai ver quais são as APIs rapidinho. Primeiro da biblioteca padrão, mas depois dessa MIL, que é o que a gente vai usar de fato, que é o que o Toque usa. Então, na biblioteca padrão, se a gente quiser fazer uma chamada não bloqueante, ele se parece muito, né? Você tem esse tipo TCP stream. Se você entrar na definição dele, algumas camadas para baixo, você vai ver que ele é só um wrapperzinho em torno de um descritor de arquivo, que é o socket. E aí essa chamada connect, ela faz duas coisas, né? Ela faz a chamada para criar o socket, depois ela faz a chamada para estabelecer a conexão. E aí, como você não tem a exposição para criar o socket não blocking, você modifica ele depois. Set non blocking true. Pronto. E aí tem métodos nesse tipo que correspondem com as chamadas que a gente viu, né? O write corresponde com send, o read corresponde com receive, e aí da mesma forma, só que aqui já usando o result do rush, quando tem um erro, você vai checar, o tipo do erro pode ser que iria bloquear. E aí, nesse caso, vale o mesmo que a gente viu antes. Mas tem essa biblioteca MIL, que ela é importante principalmente porque a biblioteca padrão não expõe nenhuma abstração em cima da API de eventos, do EPOL. E essa biblioteca MIL expõe isso. E ela também cobre o caso do macOS, do Windows, mas a API dela é muito similar com a API que a gente viu das chamadas de sistema. A gente vai criar uma instância do EPOL, a gente vai registrar o interesse num evento, readable ou writable, e aí depois a gente espera com o POL. Né? Tá certo. Então agora vai ser uma revisão de futuros e de executores, e aí a gente entra na parte de implementar um executor. Então, primeiro, rapidinho, uma revisão da sintaxe do async await, né? Em Rush, a gente pode ter uma função que é async, e dentro dessa função a gente pode chamar outras funções async e chamar await nelas, né? Aí, conceitualmente, quando você chama await, a ideia é que vai esperar ali até a função terminar, né? Você pode fazer isso sequencialmente, né? Um depois do outro. Tem APIs para você fazer concorrente, faz os dois meio que juntos. E tem APIs para você fazer meio que uma corrida dos dois, o que terminar primeiro é o que segue em frente, né? E se você começa a estudar o async await rush, você vai ver que uma função async é um açúcar sintático em torno de uma função normal que retorna algo que implementa o trait, a interface futuro. Essa interface futuro, ela tem duas coisas. Um tipo de output e uma função de poll. E essa função de poll é que você vai chamando até ela terminar. Ela retorna um tipo que ou é pronto, e aí tem o output dentro, ou é pending. E aí você vai ter que esperar. E conceitualmente, o que o compilador faz, ele pega a sua função async, transforma ela numa máquina de estados, em que cada estado é o ponto entre dois awaits. E aí ele faz essa estrutura implementar o futuro, e é isso. Então, assim, só para ter um exemplozinho, se a gente quisesse ter uma estrutura que representasse a máquina de estados da nossa requisição, que a gente acabou de fazer, a gente poderia fazer algo assim, né? Assim, o estado inicial, ele não faz nada, mas ele guarda o endereço e guarda a requisição que a gente quer fazer. Depois tem o estado que a gente está tentando criar o socket.
A ideia é que em cada um desses estados, talvez ele tenha que tentar mais de uma vez. Depois que a gente criou o socket, a gente tem o socket para guardar nos estados, a gente tem que guardar ele ali. E aí, na conexão, a gente está tentando estabelecer conexão com o endereço. Uma vez estabelecido, a gente não precisa mais do endereço. E depois a gente está mandando os bytes. Uma vez mandado, a gente não precisa mais da requisição. Mas a gente precisa da resposta, porque talvez ela venha em mais de um pedaço, né? E a gente vai construindo. E aí uma parte importante dos futuros pensando nesse termo de máquina de estados, é que eles se compõem muito bem. Então, se você quiser fazer uma composição de futuros, agora você não precisa explicitar todos os estados por extenso, né? Então, se a gente quisesse fazer duas requisições, a gente não tem que colocar aqui 8 estados diferentes. A gente pode colocar um estado que cria o primeiro futuro, e aí guarda isso como parte do estado, e enquanto ele está sendo processado, ele está sendo processado. E aí depois o segundo estado cria o mesmo futuro de novo, para tentar processar ele até o final. E aí essa sacada traz outro insight que eu acho interessante, que se uma máquina de estados de futuros pode ter futuros dentro, né, e eles podem ser concorrentes, isso meio que forma uma árvore de futuros, né? Um futuro pode ter outro futuro, pode ter múltiplos futuros, e vai fazendo essa árvore. E aí as duas extremidades dessa árvore são interessantes. Se você descer a árvore até o final, chega nas folhas, tem o futuro folha, que é o futuro que não depende de mais nenhum outro futuro. Esse é o futuro que vai conversar com o sistema operacional direto. E ele é que vai ter que interagir com as APIs de evento. E se você subir a árvore até a raiz, é o futuro que nada depende dele. Essa é a entidade que a runtime vai fazer o scheduling dele. Então, esse é o que a gente chama de task em Rush. E é isso que a runtime enxerga, só a raiz da sua árvore de futuros. Tá certo. Então, agora a gente vai passar para a parte de implementação. E vamos implementar, então, um executor básico. Então, para mim, o que é um executor, né? Se você tem uma função async, você só pode chamar ela dentro de um contexto async. E aí, para mim, a principal coisa conceitual que a runtime faz é que ela faz essa ponte entre o contexto síncrono e o contexto assíncrono, né? Se você está no contexto síncrono, para você poder migrar para um contexto assíncrono, você precisa de uma runtime, você precisa de um executor. E ela, em geral, vai ter uma função desse tipo block-on, que recebe um futuro e te retorna o resultado do futuro sendo executado. Então, o executor mais simples possível é esse que faz um loop infinito. Na primeira iteração, ele pega, chama a função poll do seu futuro, passa um contexto. Se tiver pronto já, ele retorna esse output. Se não estiver pronto, a gente está aqui esperando 20 milissegundos e tenta de novo. Nem precisaria esperar. Mas essa é a ideia. Mas a gente precisa fazer a outra extremidade, que são os futuros folhas, né? A gente vai focar aqui só no futuro de receber. Então, esse futuro vai ter três coisas, né? Ele vai precisar de uma referência do socket que a gente criou, ele vai precisar de uma referência da resposta que ele vai escrever, e ele vai precisar de algum jeito de saber em qual estado que ele mesmo está, se ele está recebendo os bytes ou se ele já acabou. E aqui embaixo, a ideia é que tem a função que vai poder ser chamada no contexto async, o que ela vai fazer é receber os inputs, construir essa estrutura e retornar a estrutura. Ela não faz mais nada, né? Então, a gente fala que em Rush o async await é lazy, né? Ele não faz nada até você chamar async, até se chamar await. Isso não necessariamente... Você poderia fazer algo aqui, mas o costume em Rush é que não. Quando você cria um futuro, ele não faz nada, ele só monta a estrutura de dados para quando você chamar o await, ele começar a executar. Então, vamos implementar o nosso futuro para o nosso futuro. Fica difícil de falar. Então, a parte central dele é bem simples, assim, a gente só vai pegar o nosso estado e ver se a gente está recebendo, a gente vai chamar a função auxiliar. Se a gente já terminou, a gente vai devolver a resposta como ela está. Então, a parte interessante é a função auxiliar. E ela se parece com o que a gente fez lá no começo de ler, ver quantos bytes foram lidos, né? Se foram lidos 0 bytes, a gente terminou, vamos atualizar o nosso estado. A gente manda a resposta como ready e acabou. Se foi uma resposta de números positivos,
a gente vai estender a nossa resposta com o que a gente acabou de ler e responder pending, porque pode ser que tenha mais bytes para ler. E por último, se for um erro, a gente tem que checar, porque se for um iria bloquear, aí não tem um problema, a gente só precisa avisar para o runtime tentar de novo depois. E é isso, com isso a gente tem um executor que funciona. O adendo é que você precisa que ele use o seu futuro folha. Outros futuros vão usar o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu acho que já dá para ter uma ideia de como que funciona, assim, né? Mas a gente já sabe que dá para fazer melhor. A gente não precisa ficar tentando aquele futuro sem saber se ele está pronto ou não. A gente pode usar as APIs do EPOL para só tentar de novo quando ele estiver pronto. Então, a gente vai precisar adaptar tanto o executor como o futuro folha. Então, aqui é o nosso executor de antes. E aí, para adaptar, o que a gente vai precisar fazer é criar uma instância do EPOL lá no começo. E aí, em vez de esperar os 20 milissegundos, a gente vai chamar o EPOL.poll, esperando pelos eventos. E aí a gente vai ter que contar que o nosso futuro folha está registrando interesse nesses eventos, porque se não tiver nenhum evento registrado, a gente nunca vai acordar aqui. E o que seria esse inicializar o registro, né? Do jeito que eu implementei aqui, coloquei uma variável global, que é o registro. Então, na função de inicializar, a gente cria um novo EPOL, a gente coloca nessa variável global e retorna. Eu não sei tão bem os detalhes das runtimes, mas eu acredito que todas elas têm algum tipo de variável ou global ou thread local, porque precisa ter algum jeito de que do outro lado o future saiba quem chamar. Então, o que a gente tem que mudar aqui no nosso futuro? Não tem que mudar muita coisa, mas a API do EPOL não te deixa registrar um evento mais de uma vez se já foi registrado. Então, você precisa tomar um cuidado só de que se você já registrou ou não. De resto, fica igual. A estrutura geral do nosso futuro, do trait, também é igual, né? A parte interessante está na função auxiliar. E aqui, o caso de sucesso não muda, o que vai mudar é só o caso de se iria bloquear, que a gente vai ter que fazer algo diferente. A gente vai focar nele aqui, que se fosse bloquear, agora a gente vai pegar essa variável global do registro, a gente vai criar um token, que eu já falo um pouquinho, e a gente vai registrar interesse de quando esse socket estiver readable, né? Esse token, quando você cria ele, você pode dar o valor que você quiser, e quando o evento acontecer que você está interessado, o sistema operacional vai retornar o mesmo valor. Então, ele é um jeito de linkar o registro que você fez com o evento que aconteceu, que vai ser útil mais tarde. Assim. A gente não vai usar, mas as runtimes usam. E é meio que isso. Assim, a gente fez os dois lados. Agora, a gente tem uma runtime que inicializa o nosso futuro, ele fica esperando até que tenha algo pronto, né? E aí o futuro do outro lado ele registra interesse no evento que é interessante para ele. E tudo isso se compõe, né? Então, assim, se você for usar o seu futuro folha dentro de outros futuros normais, né, dentro de uma função async, você poderia usar várias delas e a runtime deveria funcionar. Certo. Agora, falta uma coisa que a gente não viu ainda, que se você for ler lá direito, tem o conceito de um waker. E eu vou tentar dar uma motivação de por que ele existe, que problema que ele está resolvendo. A ideia é que quando você está fazendo um executor, a gente está fazendo um bem simples, mas ele pode ficar bem complicado. Você tem que... Talvez ele seja multithreaded, talvez ele tenha que lidar com mais de uma task ao mesmo tempo, talvez você queira que tenha work stealing, que é uma thread pegando tasks da outra. E aí, para não complicar essa lógica junto com a ideia de esperar os eventos, foi introduzida a ideia de um reator. Então, é uma outra thread que o único trabalho dela é esperar por eventos e avisar para o executor que tem algum evento pronto e que o futuro pode ser tentado de novo. E a ideia é que o jeito que ele avisa para a thread é usando esse waker, né? Então, aqui a gente tem, de um lado, tem o executor, o trabalho dele é só executar os futuros que estão prontos para serem executados. Do outro lado, tem o reator, o trabalho dele é só esperar por eventos. Então, o executor vai chamar o futuro vai passar por toda aquela árvore até chegar um futuro folha. O futuro folha vai se registrar o seu interesse de eventos
no registro do reator, junto com o waker. E aí, quando o evento acontecer, o reator vai pegar esse waker e vai chamar o wake nele, que vai avisar para o executor de que está pronto para tentar de novo. Certo. Então, só para dar um pouquinho mais de contexto, eu tinha omitido uma parte aqui, que agora a gente vai ter que ver, que é essa parte do contexto, né? A gente estava passando um contexto para dentro, mas a gente não estava inicializando em lugar nenhum, né? E como a gente não estava usando, o que eu estava fazendo era usando um waker no-op, que não faz nada, usando ele para gerar o contexto, e aí passando esse contexto para dentro. Mas agora a gente vai precisar do waker, então vamos ver o que é o waker em Rust, né? Se você for olhar na definição do waker, ele é uma estrutura que tem outra estrutura dentro, e essa outra estrutura tem duas coisas. Tem um ponteiro genérico para dados e tem um ponteiro genérico para uma tabela de métodos. Então, secretamente, isso aqui é, na verdade, uma interface que ele colocou de um jeito mais explícito. Eu acho que eles fizeram isso para conseguir ser compatível com runtimes escritas em outras linguagens, mas eu não tenho certeza. A parte boa é que eles expõem também uma trait wake, que tem um único método, que é o wake, e se você implementar essa trait, tem métodos para transformar o seu objeto em algo desse formato aqui. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar um waker que a gente vai chamar de Parker. A gente cria ele aqui, cria um waker a partir dele. E aí agora o loop do nosso executor, ele vai chamar Parker.park, né? Vai estacionar a nossa thread até que alguém chame o Parker.unpark. E aí o Parker, aqui ficou um pouco denso, mas a ideia principal é de que ele tem esses dois métodos. Ele tem o método park, que a gente acabou de chamar, e tem o método unpark, que é a nossa implementação do wake aqui embaixo, é chamado unpark. Então essa é a ideia dele. A gente não vai olhar nos detalhes do como ele é implementado. Mas tá certo. Então o que a gente tem que mudar no nosso futuro para fazer a outra parte, né? A gente já viu o executor, agora tem o futuro folha. Na estrutura aqui não tem que mudar nada. Na estrutura geral aqui também não, é só na função auxiliar. E o que a gente estava fazendo até agora era de que, quando iria bloquear, a gente estava pegando o registro geral e registrando nosso interesse num evento. A gente vai continuar fazendo isso, mas agora a gente vai pegar também um waker global e pegar o waker que está dentro do nosso contexto e guardar esse waker dentro do waker global. E aí avisa para o runtime que a gente está pending e que tem algo a mais para fazer. E aí falta o reator. O reator vai parecer com o que a gente tinha visto antes, né? Que é esse inicializar o reator, ele vai inicializar o epoll, vai inicializar essa variável global como vazia, e depois ele vai esperar por algum evento. Quando tiver algum evento, ele vai olhar a variável global do waker. Se não tiver vazio, ele vai chamar o wake nesse waker, que vai dar unpark no executor e vai fechar o loop. Aí aqui tem uma limitação forte da nossa implementação, que só tem espaço para um único waker, então só tem espaço para uma única tarefa acontecendo ao mesmo tempo para ela poder ser chamada, né? Se você quisesse ter mais, você teria que tomar aquele cuidado de criar um token que de alguma forma identifica qual que é o waker e colocar o waker numa estrutura que dá para ser linkado dessa forma. Mas é isso. Isso, em tese, é um executor completo, por mais que simples e que só rode uma coisa, ele deveria funcionar de modo completo com os futuros que você criou. Agora, por que com os futuros que você criou? Porque, como a gente viu lá em cima, os futuros folhas estão associados a algum reator. Então, em alguma runtime, e é por isso que existe algum tipo de incompatibilidade entre runtimes, né? Se você usa o Tóquio, ele tem o próprio reator que começa junto com a runtime e os futuros do Tóquio meio que dependem dele. Então, por isso que tem essa fragmentação no ecossistema, né? Mas é isso, né? E eu me sinto meio assim de que eu fiz um executor super simples, 2 círculos aí, e aí eu falo, tá, agora vocês podem fazer sua runtime, mas na verdade a parte difícil é tudo que a gente não viu, que é, se você quiser fazer algo multi-threaded, você vai ter que pensar em como
em como comunicar entre essas threads, se você vai ter um reator global ou um reator por thread. Você vai ter que pensar em como linkar a task com o Waker na hora que o evento for recebido. E tem sync sleep, tem várias otimizações de, tipo, duas tasks que estão falando uma com a outra, de tentar deixá-las um pouco mais rápidas. Mas a gente não vai ver nada disso. Assim, a ideia é só passar por isso. E aqui estão as minhas referências. Esse livro aqui me explicou bastante do que eu não sabia. Tem as próprias referências do Linux e tem o Rushbook, que cobre bastante coisa. E isso é tudo. Vocês têm tempo para perguntas? Tem? Então, é, Alô, teste, teste, tá. Ótima palestra, obrigado. Depois eu quero dar uma olhada no código, aí eu te mando uma mensagem que eu fiquei curioso para ver. É, Esse é meu segundo evento do Rush São Paulo, eu vim em 2022, da outra vez, e lá teve uma palestra também sobre a Sync-Await, mas eu acho que era mais sobre o uso, não era sobre a implementação. E aí no código que a gente viu, teve um momento que fazia uma chamada async, e ele retornava um iterador, e aí esse iterador, no código lá, a gente iterava sobre ele e fazia uma coisa com os dados. Só que esse iterador não era síncrono, né? E aí eu fiz a dúvida na época, teria como fazer esse iterador ser assíncrono? Existe algum tipo de iterador assíncrono no Rush? Eles falaram que sim, existe. E eu achei super legal, mas eu não fui atrás de saber como que era, e como que funcionava, como que usava. Você tem alguma ideia de como isso é implementado? É diferente disso? É parecido? eu não vi a implementação de um iterador, mas eu imagino que seja parecido. Você vai ter que fazer um futuro folha, que é o seu iterador, e implementar o trait futuro para ir pegando o próximo item da lista, né? Imagino que seria assim. Legal. Obrigado. Acho que a Eva queria fazer uma pergunta. Então, teve um pedaço do código que eu acho que você fez uma mutex que eu estava na dúvida, porque assim, sempre quando o pessoal fala de async await e mutex, sempre tem o negócio de que você não pode usar uma mutex da STD no meio da future, porque você tem que usar, sei lá, você tem que usar da própria runtime, tipo Tokio, sei lá, senão você vai travar tudo. E aí eu tava na dúvida, o que que acontece se usar essa mutex, se ela é uma mutex diferente, ou enfim, o que que acontece aí, como funciona? Tá, uma boa pergunta. Então, essa é a mutex da biblioteca padrão. E aí, existe esse conselho de que, se você for usar um mutex dentro de um contexto async, para tomar cuidado com o mutex da biblioteca padrão, porque o que é um mutex? Né? Ele garante que um pedaço de código só vai executar, só uma pessoa vai executar de cada vez. Mas se você chega nele e alguém está usando, aí o sistema operacional vai pausar a sua thread e colocar outra para rodar. Mas no caso de uma runtime, se ele pausar a sua thread, ele está pausando a thread do seu executor. Então vai estar pausando todo mundo. Né? Então por isso que o pessoal fala para evitar. Mas tem duas coisas. Assim, se você consegue garantir que não tem muita contenção na sua lock e de que não vai ficar muito tempo presa, não deveria ser um problema tão grande. Assim, né? Em tese, pode acontecer que nenhuma vez que você pega a lock, ela esteja em contenção, então você nunca vai travar a thread. E também, o problema maior mesmo é quando você pega essa lock e aí vai tentar fazer uma chamada de rede, vai tentar fazer algo que bloqueia de fato a thread. Porque aí agora você bloqueou, você não está mais executando e você não consegue liberar a lock, mas também ninguém mais consegue, porque se alguma outra coisa pegar, o executor todo pausa. Para a maior parte dos tipos, isso não é um problema, porque se você tentar usar uma lock que passe por um await, ele vai dar um problema falando que o seu tipo não implementa send, o computador não vai deixar você fazer isso, e aí o problema é resolvido. Assim, você vai lá e corrige isso. Mas a princípio essa é o que eu vejo implementado nas coisas, é que assim, tudo bem se usar o std mutex normal, desde que você não use ele através de um ponto await.
E, em geral, o computador vai te avisar sobre isso. Alô? Alô? Tá vendo? Legal. Muito boa palestra. A minha pergunta é se eu quiser fazer uma crate agnóstica runtime, por exemplo, é uma coisa que eu já vi acontecendo muito, porque a maioria sei lá, 80% do ecossistema é Tóquio. E a questão que você falou da incompatibilidade, tipo, é possível, como que eu faria e se vale a pena, ou eu só me comprometo com o Tóquio, fazer uma crate agnóstica? É uma boa pergunta, assim, eu não sei exatamente, algumas coisas que eu tentei olhar na definição, o que que eles fazem, o que eles fazem de fato é ter meio que, dentro do futuro Folha, checar de algum modo se você está rodando Tóquio, se você está rodando alguma outra runtime, e aí usar isso para decidir qual reator colocar. Imagino que você poderia fazer o seu futuro ter o próprio reator, então assim, a pessoa teria que inicializar alguma coisa para usar o seu futuro, mas aí você controla o reator, porque está separado, né? Assim, você pode usar o seu próprio reator com o runtime, o executor do Tóquio, né? Funcionaria. Mas eu não sei como que as pessoas costumam fazer isso. Oi, eu queria perguntar se você sabe qual a diferença do async await do Rust com as outras linguagens tipo C Sharp ou Node.js. Tá? É uma boa pergunta também. Assim, a, a diferença principal em termos de superfície é aquela de que em Rush, quando você chama uma função async, ela não começa a fazer nada. E em JavaScript, por exemplo, quando você chama a função async, ela já começa a executar, né? Então, em JavaScript, você chamar uma função async é mais parecido com dar um spawn de uma task nova no Rush. Mas por debaixo dos panos, eles usam as mesmas APIs, né? Então, o JavaScript, a runtime dele usa uma biblioteca, acho que chama UV, UVlib, que tem os mesmos tipos de abstrações que o Mio tem para cá. Então, essa é a ideia. Na superfície muda um pouco, por debaixo dos panos é bem parecido. Bom dia. Eu tenho uma pergunta. Às vezes eu vejo umas discussões sobre epool versus IO-Urim. Eu entendo que são duas APIs possíveis para fazer async no Linux. Você conhece, você sabe a diferença entre elas e por que rola essa discussão? Tá. Então, o IPO é um pouco mais antigo. O IO-Urim veio um pouco depois. E a diferença principal entre elas é que no IPO você espera para um evento de se está pronto para ser lido, se está pronto para ser escrito. E no IO-Ring eles falam que é completion based. Então, eu não cheguei a ver as APIs de sistema, mas a ideia é que você passa um buffer para o sistema operacional e fala assim, eu quero ler desse socket, escreve aqui nesse buffer. E aí ele vai te devolver, não quando está pronto para ser lido, mas quando já foi lido. E aí isso permite fazer, primeiro, ser um pouco mais eficiente, porque aí você se você está esperando por um evento, você fez uma chamada de sistema para falar que você está esperando pelo evento e depois você recebeu uma resposta do sistema operacional, você vai ter que fazer outra chamada de sistema para ler. Com a Uring, você faz uma chamada de sistema só e ele já vai ler e te devolver quando você pedir, né? E, e aí, um dos principais diferenciais é que hoje IPO não funciona para arquivos. E não funciona para arquivos assim. Você pode tentar colocar no IPO, colocar um arquivo em vez de um socket, mas para o Linux ele vai considerar que um arquivo está sempre pronto para ser lido, porque ele considera que tem alta chance de que o arquivo já esteja na cache e que não vai demorar nada, então ele só faz a leitura, mas isso vai bloquear a sua thread. Então o Tokio ele passa essa leitura para outra thread, e com a Uring, em tese, isso não seria necessário. Você poderia fazer leitura de disco usando o async. Qual que é o grande problema? Como ela muda essa ideia de que, em vez de você estar esperando por eventos que você está interessado, você está esperando para o sistema operacional ler para vocês, você tem que passar esses buffers de um lado para o outro, você tem que mudar mais da runtime para fazer isso. Legal, obrigado. Isso. Mais alguma pergunta?
Então, última pergunta, então. Alô. Tá dando pra me ouvir? Caramba, parece que não tô me ouvindo. Boa tarde, bom dia ainda, na real, né? Parabéns pela palestra, muito maneira. E eu fiquei com uma dúvida, porque o entendimento que eu tinha sobre o Waker é que o runtime, ele enxertava a forma de acordar aquela tarefa no sentido que fosse, tipo, a chamada de função que ele espera. Então, tipo, o future seria agnóstico de runtime por construção, no sentido de que na hora de executar você passaria o wake e aí, dependendo do runtime, ele chamaria a função que dá schedule naquele future para ele ser rodado, independente do runtime que seja. Só que da forma que você explicou, eu fiquei um pouco confuso com isso, eu queria entender se isso que eu falei agora é isso mesmo, ou se, enfim, eu entendi errado e eu tô maluco. Não, é isso mesmo. Assim, a ideia é de ter algum tipo de independência, né? Mas se a gente voltar aqui, dentro do trait future, todo chamado do poll recebe um contexto. Dentro desse contexto, tem um waker, e aí você pode usar esse waker para acordar o executor. Mas a questão é que eu fico confuso de se sobe ou desce para voltar. A questão, opa, é aqui. É que os futuros são separados, né? O executor passa o waker para dentro do futuro, então nesse sentido está independente, né? Você pode rodar qualquer futuro com qualquer executor, mas os futuros folhas estão associados a um reator, porque eles precisam registrar interesse em algum evento. Então, você não precisa saber o executor no qual você está executando para conseguir acordar ele, porque é só usar o waker para acordar ele. Mas o reator ainda, o futuro folha precisa saber qual que é. E o futuro folha você gera no spawn, né? Quando você dá spawn, ele vai gerar um futuro folha ou não? Não, o spawn é para gerar a raiz da árvore. Ah, tá, beleza. Isso. O futuro folha, quem escreve são quem escreve as bibliotecas que dão o wrap do... esse é o TCP Stream Await. Então vai ser o pessoal do Tokyo ou de outras runtimes. Tá, obrigado. É isso. Então, é isso. Pessoal, obrigado.